Olá a todos os companheiros de trabalho, os amigos, irmãos do Centro Espírita Caminho do Evangelho, a todos que vão assistir essa explanação, que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos iluminar para um novo aprendizado, que possa nos ajudar efetivamente a vencermos todos os desafios que estão se descortinando à nossa frente, através dos acontecimentos e das notícias do mundo inteiro, não só do nosso país, ou de um estado de forma tão crítica como Manaus, mas de todo o planeta. Então, que esse aprendizado não seja só a letra ou a palavra, mas sim a ação. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos abençoe, para que possamos não só como espíritas, mas como ser humano, como cristão de todas as religiões, aprender a servir o bem. Então que Jesus esteja conosco nesta explanação, para que possa ser feito através desse instrumento o melhor, para que possa ser passado de forma efetiva as palavras que o Mestre nos deixou. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, hoje o tema é sirvamos ao bem. Está no Evangelho por Emmanuel, capítulo 106. O Evangelho por Emmanuel são comentários feitos pelo Espírito Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, a respeito de diversos versículos do Novo Testamento, ao longo desses anos da mediunidade de Chico. Então, Emmanuel ditou vários textos fazendo comentários sobre o Novo Testamento. E a FEB, a Federação Espírita Brasileira, compilou todos esses textos, criando a coleção do Evangelho por Emmanuel, que são 7 volumes. E esse tema, Sirvamos ao Bem, está contido no volume 4, que são os comentários do Evangelho segundo João, só para que vocês saibam da onde foi tirado esse tema. Existe um programa em Natal que tem todos os dias esses comentários dos 7 volumes dessa compilação. E eu vou falar um tema contido no volume 4. E nós vamos iniciar com a frase: e a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Está lá em João, capítulo 1, versículo 5. O que nós vemos no momento não é a treva, parece que está sufocando a humanidade, mas existe luz nessas trevas, para que a gente aprenda a servir o bem. Então, ele nos pede que a gente não se aflija, só porque nós estamos aparentemente sozinhos no serviço, nos benefícios, servindo ao bem. Se nós formos pensar, Jesus era sozinho. Antes dele reunir todos os companheiros para o serviço apostólico, ele se prontificou e ele colocou a ação, o trabalho, um amor incondicional, mas sozinho. Ele era sozinho nesse mundo imenso, nesse mundo vasto, da mesma forma que um lavrador sem instrumento nenhum de trabalho. Ele só tinha à frente dele uma selva imensa e sem instrumento nenhum. E nem por isso o cristianismo deixou de surgir como um templo vivo de amor que ainda está em construção na terra. Que todos nós que somos cristãos aprendemos a ter esperança, confiança e fé para seguirmos em frente,
pelo conhecimento que temos do cristianismo. E esse cristianismo, ele está sendo ampliado na Terra para a felicidade da humanidade. A prática do bem, nós realmente temos confiança e fé de que nós iremos vencer. E nós temos que pensar também que Jesus, apesar dele conhecer a força da verdade que ele trazia consigo, nós vamos ter que nos deter mesmo nisso que eu vou falar agora. Mesmo ele sabendo de toda a força dele, ele nunca se prevaleceu da superioridade dele para humilhar e nem ferir ninguém. Então é um grande aprendizado que nós, não só como espírita, mas como cristãos, temos que assimilar. É a gente não julgar, a gente não fazer parte da massa que critica, que julga, porque nós acabamos alimentando as trevas. Nós temos que ser luz, uma pequenina luz que se mantém acesa no meio dessa treva. Apesar de nos sentirmos esmagados muitas vezes, nós temos que ser luz, não criticando, somente orando, seja para a direita, seja para a esquerda, seja para o certo, seja para o errado, seja para o bom, seja para o ruim. Nós temos que continuar somente orando e confiando. E acima de todas as preocupações, Jesus buscou invariavelmente somente o bem em todas as situações e em todas as criaturas. Nós que conhecemos o Cristo através da doutrina, através do Evangelho, nós sabemos que ele somente fazia o bem. E ele não perdeu tempo reprovando, ele não perdeu tempo julgando, ele não perdeu tempo com reprovações descabidas. Ele não se confiou a polêmicas inúteis, que a gente vê que só alimenta as trevas. Então, na verdade, esse tema Sirvamos ao Bem é um apelo para que a gente mude a nossa sintonia, para que a gente mude a nossa forma de pensar, que está tão enraizada no nosso inconsciente, somente de criticar, porque nós somos educados para sermos negativos. Jesus instituiu o reinado salvador dele, o reinado que ele se fez mensageiro, somente servindo e amando, somente ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a própria exemplificação. Ele foi um exemplo. Em tudo ele é exemplo. Desde que eu me tornei cristã, desde que eu me tornei espírita, eu sempre ouvi em todos os lugares que frequentei, que passei, tem que estudar, tem que estudar. Muitas vezes parece uma exigência, muitas vezes parece tão rígido. Tem que estudar, porque para fazer parte do trabalho mediúnico tem que estudar, porque está na casa espírita para trabalhar, para ser trabalhador tem que estudar. Somente a gente estudando que a gente vai entender o porquê de tanta necessidade de estudar. Porque, na verdade, sem o conhecimento, nós corremos o risco de alimentar as trevas, de ser onipotente com um conhecimento que nós não vamos utilizar em nós mesmos, mas somente para palavra, somente para verbalizar palavras bonitas, palestras bonitas, mas não aplicar na nossa própria vida, na nossa própria família. Então, nós temos que servir através do exemplo. Afinal, a frase que diz que o exemplo não é a melhor forma de educar. Não é. O exemplo é a única forma de educar. Então, o que adianta eu estar na casa espírita ou estar aqui na frente dessa mídia, dessa tecnologia abençoada que nos foi ofertada previamente, já sabendo de tudo que iria acontecer, nos foi disponibilizado o instrumento para que a gente pudesse dar continuidade a esse trabalho.
Então, através dessa tecnologia, nós temos acesso a divulgar a doutrina, a praticar a doutrina, a não somente falar coisas bonitas, coisas belas aqui na frente ou lá na tribuna, na casa espírita. E eu mal boto o pé fora da casa espírita, chego em casa, o mesmo sentimento de mágoa, de ressentimento, de revolta, de brigar com os filhos, de não saber ouvir, de não saber dialogar, não monologar, não é um monólogo, é um diálogo, onde eu ouço, eu tenho 2 ouvidos para ouvir e um para falar. Então, o segredo de todo relacionamento, o segredo está em aprender a ouvir. Ouvir, calar, silenciar a mente, pensar, refletir. E o que vai restar do que a pessoa reclamou, do que a pessoa muitas vezes descarregou em nós, porque nós somos a única pessoa que ele se vê disponível para aguentar a dor dele naquele momento, e ao invés de nós o ajudarmos, nós colaboramos para alimentar mais ainda, para aumentar mais ainda essa mágoa, essa dor. Nós somente ouvimos, nós refletimos, o que vai restar não vai chegar a 25%. E muitas coisas que nós nos defenderíamos, nós vamos acabar eliminando o sentimento que gerou aquela fala. Então, não só com o companheiro, com a companheira, com o filho, com a filha, em todas as situações. Ouvir é a melhor saída para que a gente possa aprender a se relacionar. Então, nós temos que realmente continuar. Continuar, porque nessa nossa marcha regenerativa, que tem que ser sempre em frente, nunca nós podemos estagnar, estacionar, tem que sempre seguir em frente, mesmo quando a gente se sente só, extremamente só. Quantas pessoas dentro da própria casa se sentindo só? Tem um programa em Natal, no Rio Grande do Norte. Não, na verdade é no programa daqui, da Rádio Espírita do Paraná. Logo no início, nós fazemos programa toda segunda e quarta. E uma senhora de 72 anos enviou uma mensagem pelo WhatsApp na hora que estávamos no ar. E ela falou, foi no começo praticamente da pandemia. Ela falou que ela saía para passear com o cachorrinho dela para ela pegar Covid. Porque ela era extremamente só. E ela não sabia, não via sentido nenhum mais para a vida dela. Então ela saía para passear com o cachorrinho para pegar Covid. E nós conversamos bastante com ela através do programa, incentivamos, falamos do espiritismo. Algum tempo depois, para nossa surpresa, ela enviou outra mensagem que ela ia descendo no elevador no prédio dela com o cachorrinho dela para ela passear com ele. E tinha uma moça pregando um cartaz no elevador de distribuição de máscara. E ela perguntou, ela falou, eu estou fazendo máscara para doar. E nós estamos precisando de costureira para ajudar. Adivinha? A senhora de 72 anos que queria pegar Covid porque era solitária, pegou a máquina dela, Singer ou Eugene, de pedal, que muita gente deve conhecer, o quanto nós brincamos naquela máquina, da nossa mãe, quebramos agulha. Ela pegou aquela máquina, velha, antiga, e botou o pezinho para funcionar, e a cabeça, o coração também. E ela começou a fazer máscara para doação. Então, mesmo que a gente se sinta só, a gente tem que continuar a nossa marcha. Nós temos que seguir em frente.
A dor, ela só vai minimizar com o tempo. Não adianta a gente orar ou querer fazer tudo achando que a dor vai passar. Ela não vai passar. Ela vai se encerrar na hora que ela tiver que encerrar. Na hora que nós esgotarmos o aprendizado. Então, nós temos que aprender primeiramente a servir o bem acima de tudo. Só que também nós temos que aprender a evitar discussão, agitação, em que vai fazer o quê? Alimentar as trevas, que vai sufocar cada vez mais a luz. A gente tem que deixar expandir essa luz para que a gente possa eliminar as trevas. Se nós somos cristãos de todas as religiões, ou se nós somos espíritas, temos a responsabilidade de levar a palavra do Cristo através de tanto que nós temos que nos oferta, tantas obras, tanto estudo que nós fizemos até agora para aprendermos a colocar em prática, para aprendermos a ser luz, a deixar que a nossa luz se expanda e nós possamos colaborar e iluminar o caminho para tantas pessoas que não têm um conhecimento, que são vítimas da situação na verdade, e que a gente possa colaborar. Porque, de verdade, a sombra foge ao fulgor da luz. Ela não suporta uma chamazinha. Se nós pensarmos, nós nunca podemos nos esquecer que se nós formos ver milhões e milhares de quilômetros de trevas no seio da noite, não consegue apagar 1 milímetro de uma chama brilhante de uma vela. Só que basta um leve sopro de vento para extingui-la. Eu sempre gostei muito de vagalumes, desde criança o vagalume me encanta. Eu adorava ficar nas trevas só para ver a luzinha dos vagalumes. E aquilo encanta os nossos olhos. Então nós temos que ser pelo menos um vagalume. Apesar da gente acender e apagar toda vez, porque somos falhos, porque somos humanos, porque somos pecadores, nós acendemos e apagamos, e isso vai botar a atenção das pessoas em cima desse brilho. E uma hora ela vai querer vir até nós para saber por que desse brilho. E nós temos que continuar brilhando. Nós temos que pensar, meus queridos irmãos, que a solidão pacífica ou a solidão solitária, ela nos traz muitos bens espirituais. A gente pede, que a gente quer o autoconhecimento. A gente quer a reforma interior, a reforma moral. Imagina o que Paulo de Tarso, que na época ainda era Saulo, sofreu sozinho no deserto para esse autoconhecimento. Só que mesmo a gente estando sozinhos, no meio de uma grande multidão, a gente ainda pode espargir pequenos fachos de luz, como o vagalume. Nós podemos, alguém vai se encantar por esse brilho que pode se acender e apagar, mas que ele existe. E assim nós podemos contribuir para a paz de um irmão necessitado. Eu tenho visto muitas situações caóticas à minha volta, extremas como nunca, extremas. Pessoas com todos os problemas que são trazidos, hoje todos eles são trazidos de forma extrema, no limite, devido a tudo o que nós estamos passando. As consequências têm sido, parecem cruéis, mas é um aprendizado. Mas isso não significa também que nós temos que ficar calados às injustiças que pode ocorrer onde nós estamos. Somente nós temos que aprender a expressar de forma pacífica, porque quando nós queremos gritar, quando nós queremos impor nossa verdade,
é porque nós não temos certeza nenhuma e nem segurança do que é essa verdade. Então a gente pode fazer de forma serena e calma, nós podemos também retrucar, colocar o nosso ponto de vista, mas desde que a gente tenha certeza do que nós estamos falando. O que nós não podemos deixar é que essa luz se apague, a luz da compreensão, a luz principalmente da fé em Deus, e perder a paciência. O que tem acontecido nos lares, com as pessoas, devido a todos os acontecimentos tão atribulados, sem nós termos certeza de nada, sem nós termos certeza de quando isso vai acabar e o que vai acontecer, quem vai pegar, quem não vai pegar, quais são as sequelas, tantos questionamentos sem resposta e sem resposta. Nem os maiores cientistas da Terra têm resposta. No momento é somente suposições. Então nós não podemos perder a paciência. Nós temos que aprender a paciência. Nós temos que exercitar a paciência para que a gente saia melhor do que nós estamos passando e não pior. Porque o objetivo de toda essa prova é o aprendizado e não o desespero, a entrega de que agora não sei o que está acontecendo, então eu reajo, eu brigo, eu cobro mais ainda. Não, eu tenho que melhorar, eu tenho que me sair melhor do que dessa situação. E quando se trata da seara cristã, e principalmente no nosso caso, que somos espíritas, nós devemos sim, principalmente dentro dos nossos lares, evitar contendas e preciosismos particulares, porque o nosso eu nunca deve prevalecer, a não ser que, na verdade, o que defendemos, sem vaidade nenhuma, seja de entendimento da maioria. Aí nós devemos defender uma causa, como no caso do aborto. Olha só a situação que está aparecendo novamente, a legalização do aborto no Brasil. O aborto foi legalizado na Argentina, aqui do nosso lado. É um trunfo na mão das pessoas que são a favor do aborto para botar essa lei em votação novamente, porque todos estão distraídos, são envolvidos na própria dor, no próprio medo, no próprio desespero de não saber o que vai dar. Então nós temos que cuidar muito. Então essa verdade nós temos que defender. Porque se nós permitirmos, a minoria muito gritante vai aprovar o aborto. Sendo que a maioria, de forma gritante, não concorda com o aborto. Então nós temos que ficar atento à nossa volta do que está acontecendo por trás dos bastidores e defender com veemência a vida em primeiro lugar. E sobre isso, o Espírito de Verdade, sobre tudo que nós estamos falando, nos deixou um grande ensinamento. Ele nos falou que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Só que ninguém falou que a transformação ia ser um boom e tudo ia surgir resplendorosamente lindo novamente. Não. Através do aprendizado, a transformação moral do planeta, a transformação de valores. Nossas crianças estão vindo preparadas para um mundo novo, preparadas para a transição planetária. E as gerações anteriores não estão sabendo como lidar com essas crianças. Usam a mesma forma de educação dos meus avós, que é gritar, brigar, impor, cobrar, apontar, denegrir. Todo mundo fala de bullying. Todo mundo fala de bullying. Mas nós praticamos o bullying dentro da nossa própria casa. Quando nós dizemos que a criança é burra, que é vagabundo, que não é capaz de cumprir pelo menos com a obrigação. A única coisa que a criança e o jovem faz é se refugiar no quarto. É se refugiar dentro de si mesmos.
fazendo com que as trevas apaguem a luz que ele trouxe para a renovação do planeta. Então, na verdade, nós temos que aprender a aplicar essa luz dentro dos nossos próprios lares, para que essa transformação aconteça. E os tempos ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, e simplesmente com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Então, sirvamos ao bem. O espírita quer tanto praticar a caridade. Eu vou dar roupa, eu vou servir sopa, eu vou fazer... É muito, muito caridoso, realmente, porque não podemos deixar um irmão, mas só que junto com a sopa, eu tenho que dar recurso para ele de aprendizado. Junto com a roupa, eu tenho que dar o recurso do aprendizado. Nós temos que dar a vara para ele pescar e não o peixe, para que realmente ele busque o aprendizado, porque esse ser está à deriva somente por falta de conhecimento. E a primeira coisa que nós temos que fazer é ajudá-lo com o conhecimento. Os nossos dias de trabalho, se nós o fizermos realmente por caridade, com amor, de forma efetiva, serão pagos pelo cêntuplo do que nós tivermos esperado. Isso é que nos diz o Espírito de verdade. Então, meus queridos e amados e abençoados irmãos, desse modo, que a gente consiga seguir realmente em frente, servindo ao bem, com espírito de boa vontade, com disposição para aprendermos também. Porque essa explanação, primeiramente eu fiz a mim. Ela caiu igual uma luva para mim. Nós temos que ter disposição para aprender cada vez mais. Porque, como eu falei, eu estou falando com uma boca, mas eu estou ouvindo essa palestra, essa explanação, que já fiz, essa é a terceira ou quarta vez. E cada vez que eu falo de uma forma, cada vez que eu falo, eu absorvo outras coisas que me ajudam, que colaboram para que eu possa seguir em frente, servindo ao bem, cada vez mais. E estando sempre sintonizado com os mentores do bem, porque eles não nos abandonam. Eles sempre trazem recursos como essa explanação, que é um tema que me foi direcionado para que eu pudesse aprender a seguir em frente, para que eu tivesse coragem e força para seguir em frente. E eles se encontram entre nós, onde nós estivermos. Então, que Deus nos ajude de verdade. Vamos orar sempre, orar pela humanidade. Hoje não é somente pelo nosso país ou pela nossa família, mas pela humanidade toda. E não vamos deixar que o homem velho nos vença. Não vamos deixar que esse homem velho se sobreponha a todo o nosso aprendizado. Nós podemos, nós devemos praticar o que nós aprendemos até agora. Como nos diz Emmanuel, em tudo que sentirmos, em tudo que pensarmos, em tudo que falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós, porque Deus nos conhecerá pelos bons frutos que produzimos. Então, nós temos que confiar nesses mentores abençoados e praticarmos o bem, primeiramente em relação a nós mesmos. Então, vamos agradecer, irmãos queridos, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, governador do nosso planeta. Agradecer por esse amor fraterno que nos une a essa casa abençoada, Centro Espírita Caminho do Evangelho, onde tem tanta alegria com os reencontros, mesmo com a tecnologia, onde podemos nos encontrar para estudar, para partilhar, para colaborar com nossas orações, para servir ao bem através dessas explanações,
levando o ensinamento, que todos possam partilhar realmente esse aprendizado, para que ele possa ser útil não só a nós mesmos, mas a tantos outros que fazem parte de nossa vida. Porque todos, sem exceção, esperam uma palavra de acalento, uma palavra que colabore para que sigamos em frente. Então, sirvamos ao bem. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe. Um abraço fraterno a todos.